Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 8 de novembro de 2015, são 22 horas e 15 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, com temperatura no bairro da Abolição em torno dos seus 26 graus. A gente começa aqui nosso plantão, edição do início da semana trovoada do tempo, fazer aquela abordagem, aquela atualização meteorológica para os próximos dias. Então, o que a gente está tendo no momento? A gente está tendo aqui uma frente fria, tá? A gente está tendo aqui uma frente fria que ela está ainda causando influência aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, já está em alto mar, mas já está deixando aqui um pouco ainda de ainda um pouco de estabilidade devido a essas mudanças de ventos que estão soprando do oceano para o mar, tá certo? A gente tem aqui uma pequena baixa pressão atmosférica. Eu, na verdade, não considerei essa pressão atmosférica, né, até que foi anunciada pela Climatempo, mas eu não considerei com uma baixa pressão atmosférica porque ela tem ou seja, um valor que não é significativo com uma baixa pressão atmosférica para causar chuva. Então aqui tem uma baixa pressão que os ventos estão girando aqui no litoral aqui da região sudeste, quer dizer, aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, estão causando aqui essa parte aqui mais, tom mais azulado, né, aqui entre o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro. Então está tendo aqui uma circulação um pouco circular, mas não muito forte, ou seja, deve estar a pressão em torno de 1010 hectopascais, mas essa baixa pressão ela não trouxe muita, assim, está com nebulosidade, mas não trouxe muita estabilidade, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Choveu até mesmo ali na região ali de Santos, teve uma chuva de fraca até moderada intensidade em pontos, né, isolados, mas a gente não teve uma chuva generalizada que causasse algum tipo de transtorno, como foi que aconteceu na semana passada. Bom, o que a gente está prevendo para a semana seguinte? A gente vai ter ainda um pouco ainda de estabilidade aqui no Rio de Janeiro, tá? Pelo menos, talvez eu possa dar aí uma boa notícia para as pessoas que estão aí com saudade do sol. Não quer dizer que a gente vai ter tempo bom, aquele tempo de céu azul durante vários dias. A gente vai ter uma melhora no tempo, tá, em relação aos outros dias, tanto é que a gente só teve uma situação de tempo bom, assim, não é tempo bom, uma situação de tempo melhor na quarta-feira, quando o tempo abriu, porém o tempo ficou apenas umas 2, 3 horas de tempo bom e depois fechou rapidamente e deu aquela chuva. O que a gente está esperando é que ainda amanhã, na segunda-feira, a gente tenha uma condição de ainda nebulosidade, ainda aqui no Rio de Janeiro, tá? E essa situação ela deve estar melhorando a partir da tarde. Então a gente deve ter algumas aberturas no sol aqui no Rio de Janeiro já a partir de segunda-feira. A temperatura ela vai ficar um pouco mais elevada do que aconteceu hoje e também sábado. A temperatura deve ter atingido aí amanhã então os seus 31, 32 graus, com o tempo ainda abafado. Ainda pode dar uma pancada de chuva, mas essa pancada de chuva deve estar acontecendo mais para final da tarde e princípio da noite. Já na terça-feira, a situação é que a gente tem ainda nebulosidade aqui no Rio de Janeiro, nebulosidade ainda variável, mas a tendência é que nós deveremos ter aqui para o Rio de Janeiro um tempo até um pouco mais aberto devido a essa circulação de ventos. Então, os ventos mudando, a gente tem aí uma situação de o tempo abrindo um pouco mais, porém a gente ainda tem ainda aquela suscetível ainda de termos ainda aquelas pancadas de chuva até de forma pontual na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente deve ter de fraca moderada intensidade sem aquele risco de temporal. Então terça-feira o tempo já melhora, já tem aquela devido a essa circulação de ventos, a gente tem aí uma redução dessa nebulosidade. Então o sol já aparece com mais força, a temperatura ela atinge aí seus 34 graus no Rio de Janeiro na terça-feira. E aí a gente tem aí na quarta-feira uma situação de uma chegada aí de uma pré-frontal. Então na quarta-feira a gente tem aí uma nebulosidade já aumentando em decorrência da chegada dessa frente fria, tá certo? Então a gente tem o que? Essa frente vai vir mais pelo litoral. Então, a efetividade dessa frente fria vai ser mudança de circulação de ventos a partir de quarta-feira, que a gente tem mais nebulosidade, corre uma pancada de chuva mais para o final da tarde e noite, mais uma forma até ainda pontual. E na quinta-feira a gente tem aí, devido a essa circulação de ventos mudando, a gente começa a ter entre quarta e quinta-feira essa circulação mudando, e quinta-feira a gente tem aí uma situação aí de mais nebulosidade entrando no Rio de Janeiro, ou seja, infiltração marítima, que vai favorecer aí um tempo mais fechado, mais nublado, até com
com chuva, que pode acontecer pela manhã e também mais à tarde e à noite. Então, na quarta-feira a gente tem aí o retorno aí dessa chuva, tá? Mas em pontos isolados. Pode até ter uma chuva moderada, mas a quinta-feira o tempo volta a fechar de novo e essa situação do tempo fica entre quinta-feira e sexta-feira. Porém, quinta-feira o tempo fica mais fechado e na sexta-feira fica aquelas aberturas de sol, tá certo? Então, como eu na quarta-feira não devo apresentar o trovoado do tempo devido à situação particular, né? Porque eu estou fazendo, estou estudando, faculdade está numa reta final, então não vou comprometer a gravar o trovoado do tempo na quarta-feira de uma forma com qualidade para vocês. Então, me comprometo a voltar aqui na próxima sexta-feira, tá? Na sexta-feira, naquele horário das 9 horas da noite. E se tiver alguma notícia, uma notícia nova, ou então algo que precise dar alerta, eu vou entrar com o informe, né, com o plantão mesmo, o informe por escrito na linha do tempo, ou se for necessário, até um vídeo para explicar o que está acontecendo, o que deve acontecer nas horas nas horas anteriores ao acontecimento do evento, tá certo? Então não vou falar da previsão no final de semana, tá? Não vou adiantar nada por enquanto, eu vou deixar a situação rolar, até porque pelo menos a situação de meteorológica pode mudar entre 2 a 3 dias, pode mudar, então o que eu posso falar já para quarta-feira já quando chegar em cima pode ser uma situação bem diferente, então vou deixar a situação do final de semana como for realmente na própria sexta-feira. Eu já adianto para vocês, já falo como é que deve ficar o tempo, tá bom? Mas o que eu posso adiantar para o final de semana é que a gente não deve ter muitos transtornos aqui no Rio de Janeiro. Deve ter uma situação praticamente como aconteceu nesse final de semana, o tempo variando um pouco, a temperatura não deve cair, deve ficar nesse patamar mesmo, entre 28 e 32 graus para o final de semana. Praia, creio que praia talvez já vai acontecer no domingo, tá? Mas isso aí, conto para vocês com certeza na sexta-feira. Então, gente, uma boa semana a todos. Fique com Deus. Dúvidas podem postar aí, escrever aí após a postagem desse vídeo, que eu vou ter a maior satisfação de esclarecer para vocês essas dúvidas. Então, um forte abraço até sexta-feira, no dia 13, sexta-feira 13 de novembro, eu volto com vocês com mais informações. Então, até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.